noite, a paz do Senhor para todos. Mais uma vez, estou aqui, no mesmo momento, eu acabei de gravar um vídeo e senti Deus de gravar mais um. Pelos meus vídeos serem curtos, de pouca duração, por essa razão que o canal é chamado Minutos de Verdade. E aqui a gente quer falar de outra verdade poderosa da palavra de Deus, baseada na Bíblia, que é a palavra de Deus. No livro de Mateus, no capítulo 16, e no verso 24, diz Jesus: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Amém? Maravilha. O interessante, irmãos, eu acabei de gravar um vídeo falando a respeito dos falsos profetas, dos falsos mestres, que tragam uma falsa doutrina, um falso ensinamento para o povo. Aleluia. Jesus nos designou desde a igreja primitiva para anunciar o evangelho, para pregar o evangelho. E o evangelho não está sendo pregado. Na maioria de lugares, o evangelho não está sendo mais pregado. Está sendo pregado um evangelho que o homem criou da sua própria mente e está lançando sobre o povo, mas não o evangelho de Cristo genuíno que está escrito na palavra de Deus. Já vemos por aqui, nesse único versículo que lemos, aonde Jesus diz duramente para o povo: qualquer que quiser me seguir, vir após mim, renuncie a si mesmo. O evangelho é renúncia. O evangelho é largar aquilo que nós fazíamos no mundo. E os crentes de hoje em dia, a nova geração de crentes do século 21, eles estão aceitando a Jesus e ficando da mesma forma, não tem uma mudança de vida. Culpado, aqueles que ensinam a eles, porque eles não querem pregar o evangelho de renúncia, porque se pregar o evangelho de renúncia, a igreja vai ficar vazia. A minha igreja, o nosso ministério, Igreja Pentecostal Getsemane, que tem sede em Curitiba, tem a sede aqui em São Paulo, na rua Santo André Corsini, 75. Temos congregações no Ceará, temos outra aqui no Joana d'Arc. É um ministério pequeno. Tem 30 anos esse ministério e é pequeno ainda. Por quê? Porque a gente prega o evangelho da verdade. E Jesus falou bem claro que quando se prega o evangelho da verdade, a porta estreita é poucos que acham. Mas eu estou feliz pelo que Deus tem feito nesta obra. Porque quando se prega o evangelho da verdade, é poucos. Sim, com certeza, é poucos. Mas Jesus tem feito maravilha e salvado almas. As poucas almas que ele salva aqui são salvas de verdade. Porque é pregado a verdade. Então eles anunciam um evangelho de prosperidade, de bênção, de maravilhas. Sendo que o próprio Jesus falou, disse: aquele que vier, pois me renuncie tudo, até a sua própria vida. Os pregadores, os pastores têm pregado vida boa para o povo, irmãos. Eles têm pregado vida boas para vocês, e a Bíblia está dizendo, o próprio Jesus diz, os discípulos diz, que a nossa vida aqui na terra não é vida boa. Nós aceitamos a Jesus não é para ficar rico, não é para ter uma vida de regalia, carros novos, casas novas, tudo novo. A única coisa que tem que ter nova na nossa vida, que Paulo fala em 2 Coríntios 5,17, se não me falta a memória,
O que Paulo diz que nós temos que ter novo é uma nova vida com Cristo, porque tudo que foi velho na nossa vida passou, agora você é uma nova criatura. A única coisa nova que nós temos que ter é mudança de vida, mudança de hábito, mudança de comportamento, de pensamento, de palavras e obra para a glória de Deus. Então, ensinando um evangelho de regalias, de bênção, de maravilha, um evangelho sem renúncia, sem sofrimento, um evangelho sem cruz. E não foi esse evangelho que Jesus mandou nos pregar? Deixa eu te dar um versículo que Paulo fala em 2 Timóteo capítulo 3 e verso 12. Olha só o que a Bíblia diz e não o que o homem diz, o que eu quero dizer, o que estão pregando para você por aí. Examine a sua Bíblia e veja o que é o evangelho. Diz assim, 2 Timóteo 3, verso 12. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições, irmãos. Vida de crente é perseguição. Por incrível que pareça. Deixa eu mudar a minha palavra. Crente não. A Bíblia diz que até o diabo é crente. Crente é quem crê em alguma coisa. Crente é aquele que acredita em algo. Os que passam perseguição é os fiéis. É os santos verdadeiros que guardam a palavra de Deus. Todos que querem piamente ou verdadeiramente, em outras palavras, viver em Cristo Jesus, padecerão perseguições dos outros, até mesmo dentro da igreja, porque você é fiel. Aleluia. Louvado seja Deus. Deixa eu te dar outro versículo. E isso é Bíblia, meu ouvinte, meu amado. Se acorde, se desperte. Acorde para a realidade. Não acredite em palavras de homens, acredite na Bíblia, no verdadeiro evangelho, que é renúncia, é cruz, é perseguição, é sofrimento. Glória a Deus. Apocalipse capítulo 12, 17. É o versículo quase semelhante ao que Paulo falou lá em Timóteo 3:2. Observa o que João fala. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra aos remanescentes da sua semente e aos que guardam os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus Cristo. Olha como está bem claro. A Bíblia é difícil de interpretação, irmãos? É sim, mas não tanto. Não tanto, tem coisa que é aberta, é clara. O que é que João está escrevendo aqui? João vem contando a história do povo de Deus. Aqui ele narra a história até do nascimento de Jesus e do povo judeus. E aqui no fim, no versículo 17 do capítulo 12, ele está dizendo que o dragão, ou seja, o diabo, em outras versões está escrito a serpente, que é o diabo, ele irou-se contra a mulher. E há quem diga que essa mulher, eu não quero entrar em detalhes, porque isso não me convém, há quem diga que a mulher é Israel, é o povo, Jerusalém, o povo de Israel. E pelo sentido da palavra aqui, dá para entender que é verdade. Ele foi fazer guerra aos remanescentes da sua semente. Da semente de quem? De Jesus. Jesus era judeu. Ele foi perseguir Jesus, como não conseguiu matá-lo quando criança, sem que ele cumprisse o que ele veio fazer, porque Jesus morreu, mas mesmo assim ele não foi morto. Jesus se entregou à morte, diz a Bíblia. Eles não conseguiram matar Jesus. Jesus é um Deus, ele é Deus, ele não consegue morrer. Então ele se entregou à morte por nós,
O diabo nem matou ele quando criança e nem quando grande, porque não foi ele que matou, ele se entregou. Amém? Então ele foi não conseguindo matar Jesus nem quando criança, nem quando grande, porque Jesus se entregou à morte. Ele foi fazer guerra o resto das sementes, os judeus, né? E observa um texto importante, a parte B do versículo, João está falando de nós, agora dos gentios. Que maravilha! Ele diz assim, ele foi fazer guerra ao resto das sementes de Jesus, que era judeu, os judeus, os que guardam o testemunho, os que guardam o mandamento de Deus, né?